Olá, você já leu ou estudou algo sobre a avaliação do paciente que sofre com dores de cabeça? Se não, ou até mesmo se sim, eu te desafio a continuar assistindo esse vídeo, que eu vou trazer algumas informações bem interessantes que irão te auxiliar no consultório no momento que você estiver com o paciente. Seja bem-vindo, eu sou Paulo Faro, sou neurologista, especialista em dores de cabeça, e esse canal eu utilizo para poder trazer informações, tirar dúvidas, tanto da população quanto dos profissionais de saúde que estão de frente junto desses pacientes. Então vamos lá. Primeira coisa importante para saber é que dor de cabeça, cefaleia, é uma das principais queixas da humanidade e o principal sintoma das doenças neurológicas. E estima-se que cerca de 98% da população mundial vai apresentar pelo menos um episódio de dor de cabeça durante toda a sua vida. Então é uma experiência que é democrática, uma experiência que a imensa maioria das pessoas vai apresentar durante a sua vida. E hoje nós sabemos que as dores de cabeça estão entre as doenças mais frequentes e mais incapacitantes. Por exemplo, a cefaleia do tipo tensão está listada entre as 10 doenças mais comuns de todas. E a enxaqueca, também conhecida como migrânia, é a principal doença, é a doença mais incapacitante em pessoas jovens, que vai dos 18 aos 50 anos. Então, só por esses dois diagnósticos, por essas duas causas de dores de cabeça, faz com que o assunto seja extremamente relevante. Porém, a gente já sabe que não existem apenas duas causas. Existem mais de 200 causas que podem provocar dores de cabeça. E a questão é, poxa vida, como é que eu, profissional de saúde, eu médico, vou conseguir distinguir naquele meu paciente que está dentro de mim qual dor de cabeça, qual causa dessas mais de 200 delas, né? Então, vamos começar, antes de tudo, falar sobre o paradigma da cefaleia. Como assim? Existe uma situação. Os pacientes que sofrem com dores de cabeça, geralmente eles se sentem órfãos. Por quê? Se eles têm dores de cabeça transitórias, muito esporádicas, muitas vezes eles tomam uma medicação, ficam livres, ficam ótimos, seguem a vida. Por outro lado, aqueles que sofrem com dores de cabeça frequentes, eles iniciam uma longa e árdua jornada. Já existem diversos estudos que nos revelam isso. E essa jornada, eles passam por oftalmologista, otorrinolaringologista, ginecologista, psiquiatra, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista e vão em busca de algum profissional para poder ajudá-los referente a dores de cabeça. Porém, por que eles procuram esses diversos profissionais? Eles procuram porque eles têm em sua mente o que a gente chama de modelo explicativo leigo, fazendo uma explicação assim, trazendo em miúdos para vocês entenderem melhor. O que é isso? Se a pessoa, por exemplo, sente dores atrás dos olhos, ele vai dizer, poxa vida, a minha dor é por causa do meu olho, e ele vai procurar o oftalmologista. Por outro lado, se ele sente dor e tem náusea, ânsia ou até mesmo vômito, ele vai procurar o gastroenterologista, porque ele acha que o problema está no fígado, no geral. Ou outra situação também muito frequente, se ele tem dor de cabeça após ingerir algum determinado alimento, ele vai procurar provavelmente um nutricionista. Então, baseado nas associações e nas explicações que eles dão para os seus sintomas, eles procuram um profissional. Mas essa não é a parte que mais preocupa. A parte mais preocupante é quando o paciente chega num profissional da saúde. Eu vou dar exemplo, vou relatar um estudo excelente que foi feito aqui no Brasil no ano de 1999. É um pouco antigo, mas ele ainda é atual. Então, foram analisados diversos, centenas aí de pacientes e foi visto, por exemplo, que mais de 50% dos pacientes que preenchiam os critérios diagnósticos para enxaqueca, migrânia, quando eles procuravam um profissional de saúde, eles não eram diagnosticados com migrânia. Então, mais de 50% deles tinham diagnóstico de qualquer outra causa, menos a doença em si, que era a enxaqueca.
mais de 90% dos pacientes que tinham cefaleia do tipo tensão eram diagnosticados de maneira incorreta e apenas 1 a cada 4 pacientes que sofriam com cefaleia insalvas eram diagnosticados corretamente. O que é que isso nos mostra? Os profissionais de saúde, de maneira geral, eles não estão preparados para receber, para diagnosticar o paciente que sofre com dores de cabeça. Então, esse é um primeiro cenário do paradigma da cefaleia. A gente tem um outro cenário que é extremamente relevante e muito pouco falado, que é sobre a expectativa do paciente que sofre com dores de cabeça. Então, a gente sabe que se a expectativa ela não estiver muito bem alinhada com a realidade, o resultado disso vai ser o quê? Frustração, simplesmente isso. Então a gente, como profissional de saúde, precisa entender quais são as expectativas do paciente que está à nossa frente para que, a partir dali, a gente consiga adequá-las àquele contexto e poder ajudá-lo. E aí sim, o paciente vai se sentir acolhido, ele vai se sentir ajudado. Então, foi feito um estudo até um pouco mais antigo, 1979, vejam. E nesse estudo foi avaliado 2 grupos de pessoas. Um grupo de profissionais, tanto clínicos gerais, quanto neurologistas, especialistas em dores de cabeça, quanto o grupo de pacientes que sofriam com dores de cabeça. E foi perguntado assim, para você, profissional, o que é que você acha, qual a expectativa que você acha que o seu paciente tem? E foi perguntado ao paciente, qual a expectativa que você tem quando você procura um profissional da saúde? E o resultado foi o seguinte, os 3 primeiros relatos dos profissionais de saúde, eles disseram o seguinte, quando o paciente ele me procura, ele quer, primeiro, alívio da sua dor. Em segundo lugar, ele quer uma explicação para a sua dor. Em terceiro lugar, ele quer tomar remédio. Por outro lado, quando foi perguntado ao paciente, o que é que você espera do profissional de saúde? Em primeiro lugar, o paciente disse, eu quero explicação sobre os meus sintomas. Em segundo lugar, eu quero um alívio da minha dor. Em terceiro lugar, eu quero entender sobre as medicações que para mim serão prescritas. Então a gente vai analisar as visões, tanto dos profissionais quanto dos pacientes. E o que é que a gente percebe? Os pacientes estão mais preocupados com o entendimento sobre aquilo que ele tem e sobre o tratamento que ele precisa fazer. E para haver essa explicação, o profissional da saúde precisa dominar o assunto, precisa entender sobre aquilo que ele está falando, ele está lidando, senão o resultado não será bom, o paciente não vai aderir ao tratamento, não vai ter um sucesso terapêutico. E aí a gente chega, então a gente já entendeu que existe um paradigma muito grande que a gente precisa vencer e existem expectativas que muitas vezes elas não são alcançadas. E o paciente chega à nossa frente. E a consulta médica, a avaliação médica, ela é constituída basicamente por duas partes, que é a anamnese e o exame físico clínico neurológico. No caso da consulta para dor de cabeça, entre o exame neurológico, né? Então, quando a gente fala em anamnese, a gente tem que lembrar, anamnese, essa palavra ela deriva do grego, ela deriva de ana significa trazer à tona, trazer de volta, e mnesis, que significa memória. E o que é que isso quer dizer? Que a anamnese é o momento no qual o profissional de saúde vai evocar no paciente para que ele traga memória dos sintomas, dos aspectos relacionados às suas doenças. Então, se esse profissional de saúde ele não sabe o que questionar para o paciente não vai saber o que falar para ele. Por isso que muitas vezes, até recentemente, conversando com um colega meu, ele falando, olha, minha consulta tem melhorado e tem demorado cada vez mais. Eu falei, isso é um excelente sinal. Isso significa que você tem tido mais conhecimento para poder perguntar ao paciente sobre questões que ele sente. E por isso que a consulta demora mais. É por isso que consulta com um especialista é muito mais demorada do que com um generalista, porque o generalista mal sabe o que perguntar e o especialista sim sabe nas entrelinhas ali o que perguntar. Então, o profissional precisa saber as questões a serem perguntadas para o paciente. Isso me lembra
um epidemiologista famoso chamado Alvan Feinstein. Ele falou o seguinte, que a anamnese é a ferramenta mais sofisticada da medicina, porque ela é a única que faz com que o objeto de estudo fale. É a única maneira, é a única situação que o objeto de estudo vai poder falar para a gente o que sente. E isso é espetacular, porque a gente, sabendo o que perguntar, a gente vai ter a resposta que espera. E aí a gente tem diversos aspectos para abordar sobre a anamnese na cefaleia. Esse é tema do segundo vídeo. Eu te convido a você assistir o próximo capítulo desse tema, que é a avaliação do paciente com cefaleia. Até mais!